Ontem vimos o padrão se repetir. O presidente Donald Trump estende um caminho para a negociação e, em poucas horas, o Ayatollah Ali Khamenei responde, não com diplomacia, mas com uma ameaça. Ele reconheceu o poder dos porta-aviões americanos, dizendo, claro, um navio de guerra é um equipamento militar perigoso. Depois acrescentou, mais perigosa que esse navio de guerra é a arma capaz de afundá-lo. Isso não foi só retórica de Khamenei, mas uma ameaça direta às forças americanas na região. E então veio a provocação pessoal contra o presidente Trump. Khamenei zombou das declarações do presidente Trump sobre a sobrevivência da República Islâmica, dizendo, essa é uma boa confissão. E então ele declarou, Trump não será capaz de eliminar o regime. Agora, aqui está o problema. Khamenei ainda não entende a doutrina do aperto de mão de Trump. Trump não inicia com guerra, mas com um aperto de mão que não é fraqueza, e sim um teste. Se você aceita, consegue um acordo. Se você zomba, recebe pressão. Se você ameaça, vai sofrer as consequências. O Irã já interpretou isso errado antes, e se Khamenei acha que isso é só uma bravata teórica, ele pode se surpreender de novo. Meu convidado de hoje é Rafael Yosef, pesquisador sênior do Centro Queirut, uma das estrelas em ascensão mais rápidas de Israel no espaço conservador. Ele é um atirador de elite militar com muita experiência e tem a mente para entender como o Oriente Médio e o mundo funcionam. Meu amigo, obrigado por se juntar a mim. Obrigado por me receber. Então, este encontro, na verdade, é um desdobramento de uma conversa. Você e eu estávamos conversando tomando uma xícara de café, realmente, falando sobre o que estava acontecendo entre Trump e o Irã e especificamente sobre aquelas negociações. Mas desde então, Khamenei Rafi ameaçou os Estados Unidos dizendo que enviaria um porta-aviões para o fundo do mar. E ele literalmente provocou o presidente Trump. E sabe, eu fico curioso, será que ele está só instigando o Trump? Isso é só uma demonstração de força? Ele está ciente das consequências? Bem, ele está ciente das consequências? É uma pergunta. Não sei se essa é a pergunta certa. O que ele quer ganhar no fim? Ele sabe o que receberá em troca? Isso depende de outras coisas, como, de novo, o que ele vê religiosamente ou politicamente como o futuro ou o fim do Irã. Esse é um homem que tem algo a perder ou nada a perder? Tipo, ele poderia ser um homem-bomba, basicamente sentado na cadeira principal do Irã. Quero dizer, você acha que é possível que ele esteja disposto a levar o Irã ao limite por convicção religiosa? Sim, precisamos lembrar que essas coisas não são decisões racionais nem algo que seja. Um dos principais problemas que temos como ocidentais é assumir que pessoas de civilizações opostas compartilham os mesmos conceitos de bom senso. Que virtude religiosa e visões apocalípticas são de alguma forma racionais. E assim queremos imbuí-los do que achamos que realmente faz sentido, do que é lógico. E Khomeini não tem isso. Ele não compartilha os mesmos princípios fundamentais. Não deveríamos estar perguntando, será que ele sabe que Trump vai atacá-lo? A pergunta que deveríamos fazer é, o que ele realmente quer alcançar? Podemos ver como isso se relaciona com o comportamento de Trump e como ele responde a Trump. Bem, deixe-me te fazer uma pergunta antes de irmos para o que ele quer alcançar. Estou muito curioso para saber o que você tem a dizer sobre isso, sobre o que está dizendo. O presidente Trump entende o que você está dizendo? Quero dizer, ele entende que Khamenei não está agindo de acordo com os princípios ocidentais? Porque o presidente Trump parece estar, pelo menos na aparência, talvez de boa fé, caminhando para uma negociação com o Irã. Como você vê isso? Para responder, é preciso entender o padrão de Trump. Ele segue um padrão e, ao negociar, costumo dizer que faz duas coisas. Uma é lançar uma distração muito barulhenta para confundir o campo de jogo, assim ele fica no controle da situação, e a outra é um jogo de quem desiste primeiro. Seja em 2019 com o acordo do século com Kushner, nos acordos de Gaza, na guerra tarifária do Dia da Libertação ou em outros eventos importantes, ou ainda Trump querendo a Groenlândia, e então, logo depois de prender Maduro e pouco antes de toda a situação com o Irã começar a implodir de novo, ele acorda novamente e diz que quer tomar a Groenlândia. Sempre que Trump age de uma forma que parece tão irracional e nos faz perguntar, será que ele não sabe que eles pensam de determinada maneira? Será que ele não sabe que não se faz acordos com quem não confia?
Se ele está fazendo algo que não faz sentido desse jeito, isso deveria nos fazer pensar, bem, esse cara entende de poder, esse cara entende não só de negócios, ele sabe como fechar um acordo. Ele sabia como fazer a Coreia do Norte se acalmar, ele sabia como fazer o Irã se acalmar, ele sabia como lidar basicamente com toda a situação militar que surgiu durante o seu tempo como presidente. Ele entende de geopolítica e de poder como ninguém. Então, sempre que ele começa a agir de uma forma que parece tão ridícula, é disso que estou falando. Quando ele lança uma distração, de repente ele diz algo tão absurdo, tão ofensivo, tão do nada, que faz com que seus oponentes olhem para isso em vez do que ele está realmente fazendo. A Cúpula Internacional de Políticas JNS 2026 acontecerá de 15 a 17 de abril no Hotel Waldorf Astoria, em Jerusalém. Inscreva-se hoje em jnsummit.org e use o código de cupom JNSTV. Isso mesmo, JNSTV, para receber 20% de desconto em todos os ingressos. Estou ansioso para ver você em Jerusalém. Certo, então vamos falar sobre a Groenlândia, relacionar a Groenlândia. A Groenlândia está, de alguma forma, conectada ao que está acontecendo no Irã? Vou começar dizendo que nem tudo está conectado por algum tipo de conceito pré-desenhado, predeterminado ou previamente compreendido. Acho que quando Trump entra em um acordo, seja indo pelo caminho do blefe ou pelo caminho da distração, Trump quer vencer. Ele sabe que vai vencer. Ele não sabe ao certo o que vai ganhar, pois não é profeta. Então, Trump dizer que a Groenlândia tem relação com o Irã é, de certa forma, mostrar que ele sabe jogar o jogo de modo pré-determinado. Bem, me explique então a estratégia da cortina de fumaça, tipo tentar chegar ao concreto com a Groenlândia, usando a Groenlândia como exemplo, ou escolha outro. Fico curioso se existe uma estratégia de cortina de fumaça. Como isso funciona em meio às ambições globais de Trump? Bem, as ambições globais dele são a Pax Americana, o conceito que veio da Pax Romana, Pax Britânica, a ideia de que você é tão poderoso que impõe a paz porque ninguém pode te atacar. A doutrina de Trump se assemelha à tradição de Reagan e Churchill de buscar paz pela força, transmitindo poder e desconfiança quanto à amizade alheia. Só serei poderoso o bastante para valer a pena você continuar, meu amigo. Então, quando ele fala sobre a Groenlândia, por exemplo, por que que isso é uma distração? Você lembra o que aconteceu antes dele anunciar isso? Da última vez ele disse que queria a Groenlândia. Foi o Maduro? Exatamente. Ele vai lá e prende um anarcoterrorista, socialista, bem, comunista, tirano, o chefe de um grande país que por acaso é o centro do controle dos cartéis na América do Sul. Uma dessas vias é usada pelo Hezbollah, distribuidor internacional de drogas, para obter dinheiro, além de servir à influência de China e Irã nas Américas. Por isso, é um inimigo estratégico para os Estados Unidos, não o povo venezuelano ou iraniano, como Trump afirmou, mas o regime. Então ele vai e prende ele e sua esposa, e isso causa muito alvoroço porque é algo sem precedentes. É insano. Dias depois ele acorda e diz: quero tomar a Groenlândia. Para onde vai a atenção de todo mundo? Quem está falando sobre Maduro agora? Certo? Isso é uma jogada, é isso que quero dizer agora. Não é só que eu acho que o Trump matou uns 5 pássaros com essa pedra, porque ele também fugiu. Dissemos antes que Trump voltou a concorrer desde 2015 e já falava essas coisas antes de ser eleito em 2016. Que os Estados Unidos estão sendo abusados? Seja o NAFTA, a OTAN ou a ONU, os Estados Unidos financiam, sabe? Acho que as despesas militares da OTAN são 2% do seu PIB. Os Estados Unidos pagam de 3% a 5%, enquanto outros países pagam menos de 2%. Os Estados Unidos financiam a maioria dos soldados de paz da ONU, eles financiam. Muitos dos interesses militares da Europa dependem da América, e é isso. Então eles usam o dinheiro que têm, que não precisam gastar com o militar, para gastos com bem-estar social, para todos os tipos de gastos do governo internamente na Europa. Então os Estados Unidos acabam pagando muito pelo mundo. Esse era o argumento de Trump. Estamos sendo abusados, o dinheiro da América, o contribuinte e nosso exército não são respeitados ou valorizados pelo que fazemos. Como ele disse em Davos e na última visita, não precisam nos dar a Groenlândia, nem vamos lutar por ela, mas não esqueceremos. Claro, ele acrescentou o típico se, porque é o Trump, ele precisava fazer isso.
não teríamos entrado em janeiro. Em 6 de janeiro de 1944, todos vocês estariam falando muito alemão e um pouco de japonês. À direita de, esse é o Trump IC. Esse é o estilo do Trump. É preciso dar um toque a mais. Mas voltando, eu me desvio. Como estávamos dizendo, Trump quer provar que a América, ele é muito América em primeiro lugar. Não vou repetir o debate entre América em primeiro lugar e só América, mas Trump defende muito o primeiro. E ele diz isso porque entende mais uma vez a doutrina Reagan de ser. Se você quer ser a superpotência mundial, tem que assumir a responsabilidade de ser a superpotência mundial. E você precisa proteger as coisas que servem aos interesses americanos e ocidentais, e a Europa não vai fazer isso. Eles não estão apenas abusando desses acordos dos quais os Estados Unidos participam, eles também não são capazes de defender essas coisas. Eles não são capazes, como ele nos disse. Bem, eles foram emasculados, eles se auto-emasculam. Por isso, já faz 80 anos que os Estados Unidos protegem a Europa do avanço comunista da União Soviética. Seus exércitos são, em sua maioria, com exceção de algumas forças especiais, quase como uma ficção. E, você sabe, isso nos leva de volta, porém, ao ponto principal do Irã. Quando você diz isso, ele sabia, não podemos assumir que Trump não sabe o que está acontecendo, Certo? então qual é a estratégia? Eu quero entender. Então temos a falsa pista para distrair a atenção das pessoas. Entendi. Qual é o jogo de blefe agora com o Irã? Dissemos duas estratégias, certo? Falamos da falsa pista e quero só concluir o que estávamos dizendo antes, pois ficou em aberto. O que ele fez com a Groenlândia foi tanto jogar o mundo em uma névoa de não saber o que está acontecendo com Maduro, ou deixar isso de lado e então passar a provar isso. É do interesse dos Estados Unidos proteger a Groenlândia? E quando a OTAN respondeu ou ameaçou responder foi com 13 soldados. 13. Eles enviaram em resposta a um ataque iminente dos americanos para tomar a Groenlândia. Foi isso? Trump basicamente provou, sem agir, que vocês não conseguem se proteger sozinhos. É do interesse de vocês que eu faça isso. E então ele vai para Davos e, com um discurso de amor duro, ele diz a eles que é do interesse deles que nós estejamos no controle. E então eles reacendem esse acordo que tinham desde 1951, mas agora os Estados Unidos têm direito aos minerais. Isso torna a Groenlândia algo que os Estados Unidos devem proteger em prol de seus interesses. O que protege as rotas comerciais e o Atlântico Norte contra a China, Rússia ou qualquer adversário? Então Trump talvez não soubesse o que conseguiria, mas tinha certeza que venceria. Então essa coisa de cortina de fumaça... Acho que essa cortina de fumaça virou uma negociação lucrativa para os Estados Unidos. Exatamente. E ele, de novo, quando você olha para cada uma dessas interações que o Trump tem internacionalmente, é quando ele diz algo ridículo ou a gente não sabe o que ele está fazendo. Olha, pense na Guerra de 12 Dias. Um mês antes ele foi ao Catar, pegou um avião e não visitou Israel. Teve uma briga com Bibi na Casa Branca e todos diziam, acabou, não são mais amigos. A impressão era que ele e Bibi, ele e os combatentes, que têm o relacionamento mais próximo entre dois líderes mundiais atualmente e o relacionamento mais próximo que qualquer primeiro-ministro israelense já teve na história com um presidente dos Estados Unidos, mas a impressão era que ele tinha insultado Bibi e, você sabe, basicamente não teve sucesso. E então Bibi, do nosso lado, diz que o filho dele vai se casar. Ele quer tirar férias, ninguém sabe o que está acontecendo com o Irã. Às 3h30 da manhã, todos acordamos com uma sirene e uma mensagem. Estamos prestes a atacar o Irã. E algumas horas, o que é? 1 hora depois, tem um tweet do presidente Donald Trump dizendo: eu dei a ele 60 dias, hoje é o dia 61. Então, mais uma vez, ele vai confundir o campo e fazer todo mundo perder o foco do que realmente está acontecendo para que ele controle a situação. A questão do frango, ou jogo de coragem, tem várias versões. Você dirige em direção ao outro ou a um penhasco, e quem desistir primeiro perde. Ou o típico, só para nossos telespectadores, o trator contra o trator, certo? 2 tratores indo em alta velocidade, um contra o outro, entre as fileiras de milho. E quem vai ser o que vai desviar no final? Certo? Trump faz isso com o aperto de mão dele, e é por isso que eu acho que quando falamos sobre isso, talvez você tenha começado essa conversa com isso, é que o Trump puxa as pessoas para perto. E é fisicamente. Ele vai te puxar quando apertar a sua mão. E ele vai continuar até sentir que já foi o suficiente e então vai soltar. E vimos isso, acho que o exemplo mais claro, mais gritante foi a guerra tarifária.
Agora, podemos discutir, é uma conversa diferente. Se foi bem sucedido, na verdade, são os objetivos políticos que ele queria alcançar com o comércio 0 a 0, ou reduzindo as tarifas reais. Guerra tarifária contra a Europa e o mundo. Basicamente, ele conseguiu isso, eu acho. O governo afirmou que conseguiu que 30 países chegassem ao comércio 0 a 0, comércio totalmente livre. Tarifa zero. Sim. E então, o que ele fez foi basicamente mostrar ao mundo: olha o que eu posso fazer com o mercado, olha o que eu posso fazer com o mercado. Vocês gostam de mim? Ou gostam daqueles que estão roubando sua tecnologia e sua propriedade intelectual? E com quem vocês não podem confiar nos acordos? E que estão tentando arruinar nossa economia? De que lado vocês vão ficar? Quando ele achou que já tinha deixado o ponto claro, recuou e todos disseram: desça da rampa, já chega, você venceu. Tá ficando perigoso, nem os investidores não sabem o que está acontecendo, ninguém sabe o que fazer. E então ele recua e as coisas se acalmam e basicamente ele retira as tarifas de todos, menos da China. E de novo, ele sabia tudo o que ia acontecer desde o começo? Ele sabia exatamente por quanto tempo ia levar isso? Tipo, estender isso? Não. Mas eu acho que ele entende. Trump é muito bom com poder porque ele sabe quando recuar, quando já ganhou o suficiente. Então, quando ele faz um jogo de blefe... Aliás, só quero acrescentar uma coisa a isso. Nós sabemos como o mundo viu esse jogo de blefe. Porque o SP500 continuava subindo, subindo e subindo, atingindo máximas históricas, enquanto eles gritavam terror, dizendo que havia um lobo no galinheiro. E no final das contas, o SP disparou. Ok. O dólar está um pouco mais fraco, mas os Estados Unidos provavelmente vão se recuperar disso. E a confiança do consumidor está muito, muito alta com o que o Trump está fazendo. É quase como se um Estados Unidos forte afetasse os investidores. Para os Estados Unidos, uma América forte parece significar uma economia forte. Certo? Quase. Quase. Então, vá em frente, continue com o jogo de coragem agora, aplique as estratégias de coragem, faça jogo de coragem com o Irã. Como isso se aplica às negociações que aconteceram ontem? Quando ele veio para Israel com Kushner e eles queriam fazer o acordo do século, houve uma conversa muito intensa aqui, especialmente no mundo tilômio religioso. Como você traduziria isso? Sionista religioso. Mundo sionista religioso. Afirmava: não abriremos mão de nenhuma terra, pois o acordo dizia que Israel reconheceria um Estado palestino. E, nesse momento, os sionistas religiosos pararam de ouvir. Não, de jeito nenhum, não podemos permitir. Já fizemos isso antes, não repetiremos esse erro. O restante da conversa e do acordo era que o Hamas teria que se desarmar. Eles têm que reconhecer Jerusalém Oriental, têm que reconhecer Shiloh, têm que reconhecer Elite, têm que reconhecer Hebron, têm que reconhecer todas essas coisas, que é um acordo unilateral. E Israel iria declarar soberania. Essa era a chave, soberania sobre a área C. Certo? E isso ia acontecer de qualquer jeito, com ou sem o acordo, certo? Esse era o acordo. Os mapas estavam certos, eu vi os mapas. Essa foi uma abordagem interessante que o governo israelense tentou, seguindo em frente. Acho que não conseguimos talvez avançar rápido o suficiente, mas Israel ia declarar soberania sobre a área C. Certo? De novo, a questão aqui é que é um acordo unilateral. Era óbvio, não era a OLP nem o Hamas, afinal, com quem você fala ao mencionar a Palestina? Eles não vão desarmar nenhum deles, a administração de Abbas que paga para matar. Eles não vão parar, eles não vão reconhecer essas coisas. Mas se Israel vier e disser estou disposto a jogar, assim como fiz todas as vezes que isso esteve em pauta. Portanto, isso legitima do ponto de vista americano. E eu acho que o que Trump está fazendo é um pouco disso do lado americano agora, porque Trump, eu não acho que ele tenha qualquer dúvida em sua mente de que Khamenei. Você conhece o conceito de Kudaibiyah no Islã? Pode nos contar? Kudaibiyah se baseia em um acordo que Maomé fez com os judeus. É uma mistura das tribos em Meca. Principalmente tribos judaicas. É isso que realmente está citado aqui no Alcorão. E ele se volta para as tribos em Meca, que tem aliança com as tribos em Medina. E ele diz a eles que, se não protegerem seus aliados, Muhammad e seu exército podem ir e conquistá-los. Então ele não atacará aqueles em Meca. E ele faz isso, cresce o suficiente, e então ele volta para aqueles em Meca e os ataca.
E então isso volta e ele vai até os judeus de Khaybar, para onde todos os judeus da região estão começando a evacuar. Porque Muhammad está conquistando a terra e ele diz para eles enviarem emissários, basicamente os líderes, os anciãos da tribo, para chegarem a algum tipo de entendimento. E claro, quando chegam, apesar da promessa de viagem segura, eles são massacrados. Assim, as tribos judaicas ficam sem liderança, facilitando para Maomé assumir o controle. Esse conceito é de que todos os acordos são temporários. Todos eles fazem parte do objetivo maior do Islã. Do Islã em geral, existem os muçulmanos, versão da halakha judaica. A maneira categórica de agir, suas crenças tiveram uma lei para os sunitas no Iraque do ataque xiita iminente. Isso dizia que se forem atacados pelos xiitas, é permitido fingir ser um deles para sobreviver e depois, quando estiverem enfraquecidos, você pode revidar. Essa é a ideia, o objetivo final. Não lembro a citação em árabe, mas Allah favorece os pacientes. Então, quando começamos essa conversa, ele perguntou: o que é? Será que Khamenei sabe o que está fazendo? Será que ele não sabe que Trump vai destruí-lo? Será que Trump não entende isso? Ele acredita em Hudaybiyah? Quando Arafat, em Joanesburgo, foi questionado sobre trabalhar com sionistas nos acordos de Oslo, respondeu Hudaybiyah. Natsil, ao ser perguntado sobre paz com sionistas, disse o mesmo, porque a palavra muçulmana compreende o que os ocidentais não. E assim, esse aspecto do Oriente Médio, quando dizemos que precisamos falar árabe no Oriente Médio, nós realmente precisamos entender o que eles querem dizer quando usam esse tipo de palavra e quando tentam nos confundir usando palavras ocidentais muito amigáveis. Quando revelam quem realmente são uns aos outros. Agora, Então eles estão usando, você sabe, a arte da ilusão, meio que a arte de Houdina. Pensamento de longo prazo, enquanto o Ocidente pensa a curto prazo, certo? O Ocidente já caiu na ideia de uma Hudna, um cessar-fogo, certo? Várias vezes. O governo Biden, administrações israelenses já aceitaram a Hudna, um cessar-fogo, que significa acordos temporários. No fundo, querem dizer que, eventualmente, podem destruir vocês. Como pensam a longo prazo, tem vantagem, pois o Ocidente costuma focar no curto prazo e busca preservar a paz imediata. Às vezes, agora, você vê eles usando essa arte da ilusão, e do outro lado você tem Trump criando uma névoa. Onde essas duas coisas vão se encontrar, na sua opinião? então aí entra. O que Trump está fazendo é o que ele quer. Eu comecei falando sobre o acordo do século que ele fez com Kushner. Acho que ele está mostrando que não tem com quem conversar. Acredito que ele saiba disso. Como Ben Shapiro diz, Trump é pragmático. Trump é muito bom em ler a maré. Ele sabe perceber para onde as coisas estão indo e o que você está vendo. Isso com gelo, agora em Minnesota e como estão lidando. Ele trocou Kristi Noem por Tom Homan. Ele está fazendo as coisas de forma muito pragmática porque entende como as pessoas estão percebendo essas coisas e ele olha para o Ocidente agora e vê que eles não entendem isso. Os muçulmanos vêm, você sabe, até Viena. Os muçulmanos acham que toda a região dos Balcãs até Viena é Waqf. Eles não entendem o significado dessa palavra, nem que o domínio ocidental sobre o antigo território islâmico é temporário. Explique, acho que para o público vale a pena explicar a ideia do que acontece com o Waqf. E uma vez conquistado, então renunciado, As pessoas tendem a esquecer que a conquista é um dos empreendimentos humanos mais antigos. Sempre que alguém é poderoso o suficiente, é isso que fazem em qualquer lugar do mundo. Pode ser os astecas no México, pode ser os mongóis na Ásia, pode ser os árabes atravessando, se espalhando pelo norte da África e por toda a península. E o entendimento muçulmano do mundo é que uma vez que uma terra é conquistada em nome de Alá, ela vira território muçulmano. Se eles controlavam os califados dos estados bárbaros, o califado bárbaro ou o califado otomano ou qualquer outro, aquela terra é eternamente muçulmana, ela voltará a ser muçulmana. aliás, essa é a crença deles sobre Israel. Exatamente, claro, e isso também vale para os ocidentais. Se alguém na Europa está ouvindo isso, eles
Viena, onde tentaram conquistar. 2 vezes que os otomanos foram detidos, não me lembro quem foram os 2 indivíduos que tiveram a conversa, mas basicamente os ocidentais estavam orgulhosos de terem repelido os otomanos, e os otomanos, vocês não entendem, talvez tenhamos perdido essa batalha. Nós vamos voltar em 100, 200, 300, 400, 500 anos e vamos conquistar vocês por dentro, porque Alá favorece os pacientes. Então, aqueles que são pacientes ou dispostos a sofrer. Então, aplicando isso agora de volta ao nosso contexto, Khamenei é um muçulmano xiita, o IRDC, liderado pelo Ayatollah, que nós tendemos a misturar. São muçulmanos xiitas. Não sei como dizer. Existem muitas vertentes e realmente não sabemos o que ocorre entre os 90 milhões de iranianos, mas eles não são árabes. É um país diferente, é um país que estava se ocidentalizando até a Revolução de 79, e eu acho que Khamenei, com esses princípios muçulmanos, aos quais eles aderem, é um pouco difícil assumir ou planejar para onde ele está levando. Isso. Nós conversamos sobre o Waqf e outras coisas. mas Hudaybiyah, você acha, posso perguntar, Kafi? Você acha que quando ele ameaça um navio de guerra dos Estados Unidos, você acha que é uma ameaça legítima? Ou seja, se os Estados Unidos atacarem o Irã, você acha que ele vai atacar ativos americanos? O que certamente acabaria com esse regime se ele afundasse um porta-aviões. Eu não sei quando um porta-aviões já foi afundado. E não há muitos no mundo, certo? Os Estados Unidos têm uns 12 porta-aviões, acho que é a maior frota. Depois vem a China, com 3 ou 4, bem poucos. Isso certamente eliminaria o regime. Por que ele faz essa declaração para Trump agora? O que está dizendo a Trump? Ele está tentando fazer uma diplomacia de força, mas Trump tem o bastão maior, os Estados Unidos têm o bastão maior. A gente nem precisa falar de arsenal nuclear. Só o exército dos Estados Unidos já basta. Acho que às vezes esquecemos o poder das Forças Armadas americanas. Quem tem mais aviões no mundo? Os Estados Unidos. A Força Aérea dos Estados Unidos. Sabe quem tem a segunda maior frota de aviões no mundo? A Marinha dos Estados Unidos. Isso. E os Estados Unidos estão espalhados por todo o mundo. E quando eles estão se mobilizando com esses porta-aviões, as pessoas podem esquecer que os Estados Unidos não estão. Quando os Estados Unidos responderem a algo assim, não será apenas a partir desses porta-aviões. E Trump provou que é uma força a ser reconhecida. E você provavelmente não deveria tentar isso. Então, eu realmente acho que seria o fim do regime e acho que isso talvez responda à pergunta do lado do Trump. Acho que Khamenei é uma pergunta que ninguém pode responder. Com Trump, acho que ele tenta repetir o que fez antes, esgotar todas as opções. Tentativas. Tentamos sentar com eles não quiseram conversar, tentamos trazê-los de novo, eles não quiseram conversar, tentamos ir até eles não vão desistir do acordo nuclear, não vão parar de nos ameaçar, não vão parar de ameaçar. Nós não conseguimos. Então é interessante quando falamos sobre a doutrina do aperto de mão de Trump, onde ele puxa para perto, aplica pressão. Então ele sabe quando soltar, acho que tem algo nisso, ele sabe quando dar ao outro lado a sensação de que está soltando. E quando ele, Irã, agora mesmo, dá para ver que as conversas com o ministro das Relações Exteriores estão avançando. Em 2 semanas, voltaremos com um plano, certo? Então, na aparência, superficialmente, parece que Trump está bem, que Trump está cedendo ali, mas é aí que Trump realmente pode tirar o martelo da meia-noite. Vou lembrar ao público que esta é a mesma pergunta. A pergunta que estamos fazendo agora sobre o que Trump está fazendo é parecida com a pergunta que fizemos nas semanas que antecederam 12 de junho. E todos nós achávamos que éramos mais espertos, todos pensávamos que... Não vou falar por todos. Vou dizer que muitas vozes diziam que Trump estava dentro. Ele perdeu a aliança com Israel, que agora não tem em quem confiar, não sabemos para onde recorrer, nem o que esperar de Trump. E então, como eu disse no começo da nossa conversa, eu dei a eles 60 dias, hoje é o 61º. Então eu acho que não existe uma palavra para isso na Inglaterra, mas Dávica especialmente, não é bem isso, não tem tradução, né? Mas aquele momento em que essas perguntas, quando Trump começa, o comportamento dele é tão irracional.
Se ele está brincando de bater de frente, se ele está tentando despistar, seja lá o que for, quando não faz sentido nenhum. Talvez devêssemos ter paciência. Ele já provou seu valor várias e várias vezes, todas as vezes. Eu acho que ele nem sabe o que vai conseguir no final das contas. Acho que ele quer vencer e quando sente que já conseguiu, simplesmente desiste. E eu acho que agora que ele está puxando os iranianos, está esticando eles o suficiente para, quando sentir que já conseguiu o que queria, seja legitimidade dentro do legislativo americano, seja com o povo americano, seja com o Ocidente, eu não sei. Quando ele achar que já mostrou, esgotei todas as opções deles. Então teremos um dia 61 de novo. Minha pergunta é, agora quero que a gente afunile. Estou muito curioso para saber sua opinião. O que isso significa para Israel, essa reestruturação pós-aliança? O que isso significa para Israel? Vamos continuar 100% aliados aos Estados Unidos? Num momento em que você e eu já conversamos sobre isso em detalhes, e meu público sabe disso, para mim, o principal é recalibrar a relação entre Estados Unidos e Israel, o que vejo como uma ameaça existencial. Acho que só o primeiro-ministro Netanyahu pode fazer isso em Israel. Ele é quem realmente entende os Estados Unidos, é grato aos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, entende onde Israel precisa estar. Mas, ao mesmo tempo, quando você está reestruturando a dependência dos Estados Unidos, também quer ter outras entidades que possa trazer para a sua órbita. O que isso representa para Israel e sua necessidade de mais independência? Primeiro é a legitimidade de, eu não quero dizer globalista, mas de ordens de tipo internacional. O segundo é a diferença entre os do Ocidente e os que se opõem a ele. O terceiro ponto é como isso afeta Israel em geral. E então, acho que o último ponto que você trouxe é como devemos enxergar esse distanciamento dos Estados Unidos. E no sentido de mais independência e mais de uma aliança em vez de dependência? Então vou tentar não ter mais ninguém a quem recorrer. Certo, os princípios fundamentais do Ocidente. Originam-se de nossas tradições, textos religiosos, séculos de experiência e tudo o que vivemos para desenvolvê-los. Muitas coisas tidas como garantidas hoje não são princípios racionais. Por isso, também como judeus, há uma afirmação que é meio estranha, onde Moisés diz: escolha o bem e a vida, e não o mal e a morte. E é bem, isso não seria uma decisão racional? E eu recomendaria que as pessoas olhassem ao nosso redor todas as civilizações inimigas do Ocidente? Não, não é uma decisão racional. Se fosse, todos os seres humanos fariam o mesmo. Essa é a conclusão. Esse é o manual. Exatamente. Para eles. Então, precisamos entender que nossas ideias muito especiais, nossas ideias muito boas, que tornam o Ocidente tão único, tão poderoso, são coisas que precisamos defender com força. Porque alguns querem nos tirar isso e outros não aceitam. Uns nos veem como kufar, outros como inimigos do domínio deles, chamado maratona de 100 anos na China. Há aqueles que nos veem como adversários em qualquer sentido. E por isso, esses conceitos da OTAN, da ONU, da UE, do nosso lado, do lado ocidental, precisam entender que precisam ser aplicados. Essas ideias, esses conceitos que formam os valores ocidentais e os protegem, precisam ser aplicados à força. Então, eu acho que o blefe não é que a OTAN não seja uma boa ideia, não é que ela não tenha protegido o Ocidente do avanço comunista, ou de uma invasão, ou de qualquer outra coisa que eles pudessem fazer. É que isso precisa ser reacendido e eles precisam entender que precisam cumprir sua parte, que é o que Trump está dizendo. Você precisa impor a paz com força, não com bons desejos, não com diplomacia utópica. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é com os limites. É mais ou menos como o que Tucker Carlson disse sobre o fato de que eles vão se unir e vão destruir o Ocidente e todos eles vão atacar. Isso é, antes de tudo, um limite econômico. De novo. BRICS é uma aliança econômica entre Índia e China. Acho que Brasil e África do Sul são diferentes, não só a África do Sul. Não lembro todos os membros do BRICS, mas é uma aliança econômica. Eles não se defenderiam em uma guerra. Eles não são amigos, eles são inimigos de um inimigo. O que, se você entrar na teoria estratégica, pode dizer que talvez isso possa ser usado em algum momento. Mas não vale a pena para o Irã sacrificar tudo o que eles têm pelo Brasil. Não é algo que seja, é o quê? Tucker Carlson. Novamente menciono ele porque ele alertou contra pessoas como Mark Levine,
que vamos enviar dezenas de milhares de tropas novamente e vai ser o Iraque 2.0. O blefe não é só isso, precisamos entender isso, você precisa impor as doutrinas em que acreditamos. No lado ocidental, também é reconhecer a fraqueza das alianças do lado oposto. China, Irã, Rússia acabaram de provar nos últimos 2 anos que o que Osama Bin Laden chamou de tigre de papel dos Estados Unidos é verdade. A China copia tudo o que consegue, e o Irã de novo. Nós provamos dentro... Within days. Em um dia, controlamos por 12 dias e destruímos Ford nesse tempo. Essas são 2 afirmações bem diferentes. Novamente, isso mostra que o Ocidente ainda detém o poder, se escolhermos, temos esse poder. Então, o blefe não é que a OTAN não tem o poder, é que a OTAN não tem estado disposta a usar esse poder para alcançar seu objetivo. Foi o que Marco Rubio acabou de dizer na cúpula de Munique. Desculpe, na cúpula de Munique foi basicamente o que ele disse. Nós compartilhamos uma história, um passado, uma raiz, e também compartilhamos um destino. Mas você não é essa amizade. Essa aliança é uma aliança de competência. Isso é algo que você precisa ser capaz de se defender, não depender de mim. Temos coisas para defender e devemos querer defendê-las, mas não é que os Estados Unidos vão fazer todo o trabalho pelo resto do mundo. Então, é reconhecer que os países precisam se defender, mas que há algo a ser compartilhado com outros países do Ocidente, mas eles têm que escolher fazer isso. Ok, mas você está dizendo que não acha que vai haver uma reorganização das alianças no mundo? Ou a ideia de expor todas essas alianças e meio que despi-las completamente? A União Europeia, com seu poder comercial, foi realinhada por Trump junto à maior parte da Europa. Como você disse, a OTAN enviou, 8 soldados ou 13 soldados para a Groenlândia. Com a erosão ou o realinhamento de tudo isso, como isso acontece? De novo, eu quero enfatizar isso. Como isso vai ser para Israel? Vai ser totalmente dependente e apenas com os Estados Unidos, o que é uma perspectiva bem diferente. Não sob Trump e nem sob uma administração republicana, mas talvez sob uma administração futura desfavorável. Novamente, são 2 perguntas. O blefe. Derrubá-los? E sim, o aspecto do blefe. Temos que separar alianças de, a UE não é só uma aliança, é uma união. É como dizer que os Estados Unidos, o Canadá e o México compartilham algum tipo de relação inerente. Eles deveriam ter um órgão governante único, mas não estou afirmando isso. Como aliança norte-americana, provavelmente deveriam se defender. Ter uma aliança não significa integrar uma estrutura governamental. E por isso eu realmente acho que as ideias globalistas se mostram erradas. Por isso o Brexit aconteceu. E as pessoas precisam respeitar suas instituições e sua relação com o país. E não com uma entidade superior sem relação com nada. Acho que isso é um blefe. Acho que o globalismo no século XX e início do XXI mostra que não é algo que as pessoas realmente aderem. Mas as alianças entre o Ocidente são coisas que precisam ser fortalecidas, mas isso precisa vir de todos os lados, e isso nos leva a Israel. Eu acho que uma das conversas, por exemplo, que está acontecendo com a direita americana em relação a Israel, o movimento Groyper, a direita woke, o que eles estão argumentando é que Israel que Israel se beneficia da mesa dourada e dos frutos do trabalho americano. Com organizações como a AIPAC, que são financiadas e moldam a política americana para defender Israel. O que eles não entendem, e claro, eles apontam para os 3,8 bilhões que recebemos, que Israel recebe dos Estados Unidos como um serviço de crédito. O motivo pelo qual digo isso é porque é importante reiterar que o dinheiro que Israel recebe dos Estados Unidos retorna para a economia americana. Que ele compra produtos americanos, tem contratos com os Estados Unidos e precisa gastar o dinheiro americano lá, o que gera empregos e vendas. Depois testamos os equipamentos deles. Nós compartilhamos inteligência e defendemos os interesses americanos e ocidentais em um bairro muito hostil que é chamado de Oriente Médio. América e Israel são aliados, e América e Israel, eu acho que ambos os lados. Precisamos entender que há algo que não é apenas utilitário, que servimos, que é a dominação americana, israelense e ocidental no mundo. Essa hegemonia regional ou mundial, e um palco mundial como os Estados Unidos,
é que existe algo que compartilhamos em comum. Existem valores que nos tornam quem somos, que precisamos defender, e esse relacionamento deve ser mantido para que seja aliança, não dependência. Eu gosto do que você está dizendo. É o realinhamento da relação entre os Estados Unidos e Israel. Não é que Israel, que a falta de outras, talvez a força de outras alianças ao redor do mundo, fará com que Israel fique meio que isolado. Precisamos realinhar a relação entre Israel e os Estados Unidos para além de objetivos utilitários e mais em torno dos valores morais compartilhados entre essas duas nações. É isso que você está dizendo? Vou esclarecer. Eu disse que há dois aspectos que precisam ser lembrados. Não podemos esquecer os valores que compartilhamos com os Estados Unidos, que nos formam e dão sentido ao relacionamento que precisamos proteger. É mais do que isso. Precisamos mudar nossa dependência, que foi o que Bibi falou ao longo de 10 anos. Nós deveríamos ficar completamente sem o apoio americano. Acredito que israelenses conscientes percebem que oferecemos mais crédito do que recebemos. Com esses 3,8 bilhões, deveríamos ter uma relação justa. Não precisamos questionar cada movimento que fazemos antes de fazê-lo, porque temos amarras. E os Estados Unidos deveriam respeitar isso, assim como Israel respeita isso com os Estados Unidos. Meu ponto é o seguinte: nós já diferenciamos antes entre a OTAN e a UE. Somos aliados, não dependemos dos Estados Unidos. E isso favorece os interesses americanos. Israel poder buscar seus próprios interesses favorece os interesses americanos. E se o relacionamento ao longo dos anos mudar de dependente para uma aliança. Vendemos produtos, trocamos informações e aprimoramos tecnologias uns com os outros, continuando o que já fazemos hoje. Mas o conceito é relacionamento, não dependência? Vai fortalecer a aliança e a soberania israelense na região, impulsionando valores ocidentais e a dominância no Oriente Médio. Esse é o relacionamento que Israel e Estados Unidos precisam ter. Quero levar a gente um passo adiante e com isso vamos encerrar, vamos pegar esse relacionamento atual, que é o melhor relacionamento que já vimos novamente. Acho que certamente entre um primeiro-ministro israelense e o presidente dos Estados Unidos, entre Bibi e Trump. Se Trump soltar aquele aperto de mão, sentir que conseguiu um acordo razoável e for embora, coisa contra a qual venho argumentando. Acho que é uma probabilidade muito baixa de ele fazer isso se sair com um acordo. Isso é melhor do que o acordo de Obama. Ou seja, qualquer coisa é melhor do que o acordo do Obama. Não é preciso muito, só parar o enriquecimento. O ponto central será o programa de mísseis balísticos deles, tema sobre o qual Rubio já falou abertamente e reconhece como existencial, e que eles supostamente não vão expandir o regime de representantes deles com o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, o cerco em torno de Israel. Vamos apenas dizer que se Trump decidisse sair e deixasse isso intacto e dissesse, ok, sabe, eu preciso vencer. O que pode se estender até o final do mandato dele como presidente. Onde isso deixa Israel? Trump se afasta se fizer um acordo com o Irã, e sabemos que eles vão fazer, e a inteligência israelense mostra que eles continuam enriquecendo. Vê que eles estão avançando com o programa de procuradores, vê que ainda estão construindo mísseis balísticos. Tudo isso é concebível que liberaríamos. Que eles já tinham isso em 1983. Certo. E o que ocorreu após bombardeamos as instalações no Iraque? Correto? Uma ameaça parecida de alguém que não sabemos se poderemos atacar ou se podemos contar com nossos aliados para isso. Sabe aquela cena de O Poderoso Chefão em que Vito está batizando a sobrinha ou algo assim? E enquanto ele está renunciando a Satanás, todos os inimigos dele estão sendo eliminados enquanto ele participa dessa cena. Foi exatamente nisso que eu pensei quando Bibi subiu na ONU e fez o discurso dele, enquanto dava sinal verde para irem eliminar Nasrallah um minuto antes. É melhor pedir desculpas do que pedir permissão. Nós, assim como os ocidentais que não vivem aqui e não entendem o fato de que acordamos com sirenes, que temos que pensar 2 vezes. Desculpe, precisamos andar armados e preparados, pois nossas cidades mistas e vizinhos podem se voltar contra nós, como em 2021. Eles podem se voltar contra nós, como fizeram em 1929 ou 1935, ou em 1948, 1963, 67, 1973. Não podemos contar com a falta de ambição dos nossos vizinhos,
e a nossa falta de ambição não vai levar a deles? Então precisamos estar preparados para que nossos inimigos ataquem, e isso significa paz através da força. Isso significa que, se virmos a ameaça, precisamos atacar. E com o Irã, eu também acho que o principal ponto dessa conversa é a estranha sensação de o que diabos Trump está fazendo agora? É a mesma sensação que tivemos nos dias que antecederam 12 de junho. Não acredito que ele vá recuar. As milhares de pessoas massacradas pelo regime iraniano são algo impossível de ignorar para ele. E Trump é o presidente fafo e eles é fá, então eles vão descobrir. Eu acredito que a gente não conhece o futuro, mas não faz sentido que Trump vá, de repente, mudar tudo. Se acontecer o cenário maluco em que Trump não responde. Depois de tudo isso, Israel precisa fazer o que sempre fez de melhor, que é cuidar dos seus próprios interesses. Quero resumir dizendo que, se Teherã interpretar aquele aperto de mão como fraqueza, provavelmente eles vão ficar muito, muito surpresos. Se Deus quiser, obrigado, Raf, por estar comigo. Foi um prazer absoluto. Espero tê-lo de volta aqui em breve. E para o nosso público, este é um olhar profundo sobre os eventos que estão moldando o mundo hoje. Isso está acontecendo dia após dia, há notícias acontecendo. Até nosso próximo podcast, tenho certeza que o Oriente Médio estará um pouco diferente do que agora.